Nessa aula eu vou mostrar como fazer um commit utilizando o source control do VS Code. Eu vou vir aqui no terminal e fazer o seguinte: rm-rf.git. Agora esse workspace, ou seja, esse diretório, ele não é mais um repositório local. Então eu venho no source control e clico em initialize repository. Perfeito, foi criado o diretório oculto.git. Lembrando, você nunca vai mexer nesse diretório. Ele é oculto justamente para ninguém mexer nele. Ah tá, e uma coisa. Para você assistir essa aula, eu recomendo muito que você assista a aula passada, onde eu mostrei como trabalhar, como fazer commits utilizando o terminal, utilizando a linha de comando. E lá eu dei explicações que provavelmente eu não darei nessa aula. Então assista a aula passada para depois assistir essa daqui. Legal, iniciei o repositório local, agora eu vou criar os diretórios e os arquivos. Venho aqui, public e dentro o index.php. Ele deu erro, por que deu erro? Não sei, de novo, public, perfeito, agora eu vou criar dentro de public um arquivo index.php. Agora sim, foi criado e só vou colocar aqui um PHP. Somente isso, eu vou abrir somente o PHP e agora venho no terminal e coloco composer init. Eu vou inicializar o composer aqui, vou dar enter, enter, enter. E agora ele vai fazer a seguinte pergunta: você gostaria de adicionar o diretório vendor no git ignore? Veja que não criei o git ignore aqui em lugar nenhum. Então automaticamente ele já vai criar o git ignore e já vai colocar a pasta vendor lá dentro. Foi criado e veja aqui, colocou a pasta vendor. Legal. Mas agora eu vou instalar composer require, eu vou instalar o PHP Mailer. PHP Mailer. Eu vou instalar esse daqui, o número 1. Perfeito. Agora ele vai instalar o PHP Mailer. Instalou. Se eu clicar aqui no source control, veja que aparece o git ignore, o composer.json, o composer.lock e o index.php. Não aparece a pasta vendor porque eu coloquei no git ignore. E esse uzinho você sabe que é falando que esses arquivos eles não estão sendo traqueados pelo Git, não estão sendo observados pelo Git. Se eu alterar qualquer coisa aqui no index, pode perceber que ele não fala que teve algum tipo de alteração. Então eu venho e coloco, vai ser echo teste. Salvei. Veja que aqui continua literalmente a mesma coisa, untracked. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou clicar aqui nesse maisinho para poder colocar no stage area. É o equivalente ao git add lá no terminal. Então eu clico aqui para adicionar todos ou eu vou em um por um e vou adicionando no stage area um por um. Clico aqui um por um ou eu clico no maisinho lá em cima para adicionar todos de uma vez. Legal. Então agora todos estão no stage area. Veja que aqui o azinho falando que index added, ou seja, ele está no stage area. Agora eu preciso commitar esses arquivos, mas para commitar esses arquivos precisam estar no stage area. Tá aqui, ó, stage change, estão no stage area. Eu venho aqui e crio uma mensagem. A mensagem vai ser first commit. É meio que padrão. O primeiro commit que nós fazemos, colocar first commit, alguma coisa assim. Então, eu coloquei first commit. E também todos os commits que você colocar, se você começou colocando o primeiro commit em inglês, todos os outros commits você também coloque em inglês. E algumas pessoas gostam de colocar os commits no passado, algumas no presente. Não tem problema nenhum. Mas siga sempre com o mesmo padrão. Se você colocou em inglês até o final. Se você colocou as mensagens no passado, continue colocando no passado. Não é uma regra, mas é só um bom padrão a se seguir. Deixa eu só voltar aqui. Agora sim, eu coloquei first commit e clico aqui nesse checkzinho, tá vendo? Na hora que eu coloco o mouse em cima, aparece commit. Clico aqui, beleza, foi commitado. Agora eu preciso ver esses commits. Como que eu vejo? Eu vejo no log. Vamos ver aqui embaixo se tem. Aqui os logs, tá vendo aqui, ó, commits. Eu clico aqui nesse commit e apareceu aqui first commit. E no first commit aqui já apareceram os arquivos que foram commitados, tá vendo? Ó, o git ignore, composer.json.lock e também o index.php. E agora eu vou criar
dentro de public um outro arquivo. Um arquivo chamado... Aqui no public eu vou criar um arquivo chamado bootstrap.php. Vou colocar aqui um PHP. Agora veja aqui no... Cadê? No source control. Peraí, deixa eu só dar um espaço aqui. No source control vai aparecer somente o bootstrap.php. Mas eu venho aqui no index também, tiro isso e coloco um require no bootstrap.php. Certo, agora eu venho aqui no stage de novo, no stage não, no source control. Os dois estão aqui, mas veja que esse aqui, o index.php, como ele já existia, como eu já dei um git add nele, como ele já estava no stage area antes, inclusive eu já dei um commit nele, o git ele está observando, agora esse arquivo está traqueado. E veja que aqui apareceu o M de modified, esse arquivo já estava no stage area, eu já comitei ele, ele percebeu que eu alterei. E aparece aqui um modified, um Mzinho aqui do lado. Esse U significa untracked. Esse bootstrap.php, ele ainda não está sendo observado pelo Git. Se eu alterar qualquer coisa aqui, ó, qualquer coisa aqui, echo, ou melhor, session, start, pode perceber que ele continua literalmente da mesma maneira. Aparece um Uzinho aqui, quer dizer que não está traqueado. Agora venho, clico nesse maisinho para adicionar todos, adicionou todos, e venho e coloco uma segunda mensagem. Bootstrap created. Eu sempre gosto de colocar as minhas mensagens no passado. Então, venho aqui. Agora, clico nesse commit, nesse checkzinho. Clico aqui. Agora, veja que nesse commits aqui, ó, apareceu esse primeiro commit aqui embaixo, o first commit. E a organização dos logs do commit é sempre do mais novo para o mais antigo. Então, o mais novo é esse bootstrap created, tá aqui, ó, bootstrap.php e o index.php. Inclusive, aqui no VS Code, na hora que eu clico nesses arquivos, ele mostra como que era e como está agora. Por exemplo, o index.php estava aqui e agora tinha isso aqui, agora tem isso aqui. Pode perceber que a linha está em vermelho e essa linha está em verde. E na linha em vermelho aparece esse maisinho aqui. Quer dizer que a linha ela foi deletada, os deletions. Dá uma olhada na aula passada, na hora que eu fiz o commit utilizando o terminal, onde aparece lá os deletions e também aparece os insertions. Então isso aqui, os deletions, é uma linha só, que está em vermelho. E esse maisinho aqui quer dizer que eu adicionei essa linha. Bem legal, né? Então eu posso acompanhar aqui no VS Code o que tinha e o que foi alterado. E no Bootstrap, como é um arquivo novo, não tinha nada aqui. Eu adicionei o PHP e todas essas linhas aqui. Bem legal, né? Então você pode acompanhar o log dos seus commits aqui. E cada um desses commits aqui não é somente os arquivos que ele comita. Ele comita o projeto inteiro. Então, cada um desses commits é um projeto inteiro, é uma versão do projeto inteiro. Mas ele aparece aqui somente esses arquivos porque foram somente esses arquivos ou que foram adicionados ou que foram alterados. Já os outros arquivos do projeto, ele utiliza a referência deles no commit. Então, ele não faz de fato o commit do projeto inteiro. Mas o commit ele tem o projeto inteiro. Os arquivos que não estão no stage area para serem comitados, ele utiliza uma referência para poder ter o projeto inteiro aqui. Agora, eu vou colocar o seguinte. Eu vou criar na raiz do meu projeto mais um arquivo. Vai ser o config.php. Então, esse é um arquivo novo. Nesse arquivo novo, eu só vou colocar aqui um PHP. Mas agora eu vim aqui no index.php e também alterei uma coisa aqui dentro. Vamos supor que eu esteja colocando name igual Alexandre. Sei lá, uma coisa bem besta, mas... Alexandre. Mas agora é o seguinte. Eu quero comitar somente a alteração desse index.php. Esse config.php, que é um arquivo criado agora, que inclusive apareceu o Uzinho aqui em cima, quer dizer que está untracked, o Git não está traqueando eles, eu não quero fazer o commit desse config, eu quero fazer o commit somente da alteração desse index.php. Então vem no source control, veja que tem aqui o config.php e o index.php. Então eu clico no maisinho, somente no index.php, agora ele está no stage area, está aqui ó, no stage area, lembrando que você vai fazer o commit somente do que está no stage area, o que não está, não vai entrar no commit. Então eu venho aqui nas mensagens do commit e coloco index.php changed, alguma coisa assim. Clico aqui, nesse commit, nesse checkzinho,
e fez commit. Agora pode perceber que aqui, nos commits, já apareceu o log. Tá aqui, ó, o index.php e tá aqui. Tinha esse espaço em branco aqui, eu coloquei o name igual a Alexandre. Agora você fala o seguinte, bom, agora sim eu vou fazer o commit do config.php. Vem aqui no maisinho, config.php added. Clico aqui no checkzinho. Agora sim ele fez commit e já apareceu aqui embaixo o config.php added. Viu como é simples você trabalhar com o Git, ou no terminal, ou também aqui no Source Control? É sempre seguir o mesmo padrão. Git, add, Git, quer dizer, primeiro o Git status, para ver o status do que foi modificado, do que foi adicionado, enfim. Depois você dá um Git add e depois você dá um Git commit. Aqui no Source Control, o Git status é você clicar aqui no Source Control e ver os arquivos aqui, os arquivos e os diretórios. E depois você dá um Git add, que é clicar no maisinho. Então eu vim aqui no Alexandre, vai ser last name Cardoso. Então agora apareceu aqui no commit, no Source Control, apareceu aqui o index.php. Então isso daqui é o Git status. O Git add é clicar no maisinho aqui. Adicionei no stage area. Agora adicionado no stage area, eu quero fazer o commit. Vem aqui e coloco index.php alguma coisa. Eu sei que eu coloquei todas as mensagens em inglês até agora, mas agora eu vou colocar em português, porque como é somente uma exemplificação, então não faz tanta diferença assim. Tá aqui, ó, index.php alguma coisa. Então, agora eu já comitei e já apareceu aqui no log. E no log eu consigo ver as alterações nesses arquivos. Então é sempre o mesmo padrão. Git status, Git add, Git commit e depois o próximo passo é enviar lá para o GitHub, que depois eu vou mostrar. E cada um desses commits aqui é o projeto inteiro. Isso é muito importante você saber. Cada um desses commits é o projeto inteiro. Cada um desses commits aqui, ele é o projeto inteiro. E pode perceber que aqui em cima tem um botãozão azul escrito Publish Branch. Eu ainda não falei sobre as branches e também não falei como enviar para o GitHub. Então desconsidere esse botãozão azul escrito Publish Branch. Legal, né? Então é assim que trabalha com o commit, utilizando o Source Control do VS Code.